Um absurdo, uma vergonha, um amadorismo, uma falta de planejamento foi o que o Vasco mostrou hoje no estádio Mané Garrincha, fora das quatro linhas. Poucas vezes eu vi um absurdo tão grande no futebol. Bom, vou falar sobre isso. Torcedor, o Vasco fez uma boa partida diante do Palmeiras. Competiu, entregou o gol à equipe paulista. Eu venho falando já há muito tempo, a diferença entre o melhor e o pior, ela é muito pequena no futebol brasileiro. Quais são os dois melhores times do Brasil? Palmeiras e Flamengo. O Vasco empatou com o Flamengo em 0-0 e empataria hoje com o Palmeiras se não fosse a falha no sistema defensivo na saída de bola, entregando o gol ao Palmeiras. Se o Vasco realizar 3 ou 4 reforços, briga lá em cima. E briga mesmo, porque a diferença é muito pequena. Vamos lá. Felipe hoje poupou Verratti e Coutinho. Já já eu falo do absurdo, do amadorismo e da falta de planejamento. Inaceitável, inaceitável em se tratando de Vasco. Bom, Felipe poupou o Verratti e o Coutinho e optou por um esquema com 3 volantes. Hugo Moura, o Matheus Cocão e o Tietê. Esse esquema com 3 volantes que foi adotado no início do Fábio Carille no Vasco da Gama, congestionando ali o meio-campo com escapadas pelas laterais, só que à época ele tinha o Verratti. Então o Vasco tinha uma escapada, cruzamento para o Verratti tentar a cabeçada. Hoje o Felipe veio com um esquema muito semelhante, mas sem o Verratti, com o Lloyd Augusto de um lado, Rayan do outro, e até deu certo esse esquema do Felipe, porque o primeiro tempo o Vasco finalizou assim, né? Perdeu o Lloyd Augusto depois, mas no primeiro tempo a melhor chance foi do Vasco. O Vasco teve a melhor chance do jogo. Então foi uma proposta de jogo do Felipe eficiente. E foi importante a gente ver o Lloyd Augusto desde o início, porque até então a gente tinha um cenário do Lloyd Augusto de 20 minutos, de 30 minutos. Será que o Lloyd Augusto rende? Será que não rende? Mais uma vez o Lloyd Augusto mostrou que pode ser produtivo, que pode evoluir, que pode dar frutos ao Vasco da Gama. Eu vejo hoje, por exemplo, uma esperança no Lloyd Augusto maior do que no Garré, que se mostra um jogador lento, sem versatilidade. A bola chega no pé do Garré, eu não imagino que possa sair dali algo bom. No Lloyd, eu imagino, mesmo que não aconteça, mas eu tenho uma esperança. Gostei, mais uma vez, do que vi no Lloyd Augusto. Acho ele um jogador que pode dar frutos ao Vasco da Gama. Saiu machucado, a gente ainda não tem noção da gravidade da contusão. Mas foi um esquema com 3 volantes que estava dando certo. Torcedor, um absurdo o que o Vasco fez hoje no Mané Garrincha. Preste atenção. O Vasco faz a opção, beleza, de poupar o Verratti por conta da carga dos jogos. Só que o Verratti está pendurado com 2 cartões amarelos. Olha que amadorismo. Não só o Verratti, o PH, Jair e o Hugo Moura. Esses 4 jogadores, antes do jogo, os 4 estavam pendurados. Olha que amadorismo. O Vasco, então, faz a opção de poupar o Verratti. Por que, então, o Verratti não tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro? Para que ele pudesse ficar de fora da partida de hoje, já cumprindo a automática e voltar zerado na partida diante do Vitória. Era o beabá. Era o beabá. É o planejamento. O Vasco não se planejou para isso? O Vasco decidiu poupar quando? O Verratti. Aí é falta de planejamento. E sem planejamento, você não chega a lugar nenhum. Sem planejamento, você não chega a lugar nenhum. No seu comércio, no seu serviço, no seu lazer, na sua viagem. Você precisa ter o mínimo de planejamento. Se o Vasco não se planejou para isso, o Vasco não vai a lugar nenhum. O Verratti pendurado. Quando ele voltar, provavelmente contra o Vitória, ele joga pendurado. E quando ele tomar o 3º cartão amarelo, talvez o Vasco queira utilizar ele e não possa utilizar. Por quê? Porque ele terá que cumprir a automática.
e deveria estar cumprindo num jogo em que o Vasco já não iria utilizá-lo. Isso é um puro amadorismo. Amadorismo, falta de planejamento, o básico do básico. Você precisa ver os jogadores que você tem que estão pendurados. Puxa, se você não vai usar o atleta na próxima partida, pensa ele para forçar o terceiro cartão amarelo. Eu não estou falando aqui nenhum absurdo. Não estou inventando a roda. Gente, é o básico do básico. Nem isso o Vasco está sabendo fazer. Nem isso o Vasco está sabendo fazer. O Vasco agora vai viajar, né? O Vasco não volta para o Rio. De Brasília, ele segue para Venezuela. Na quarta-feira, joga pela Sul-Americana. De lá, Salvador, para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Vai para a Argentina para enfrentar o Lanús pela Copa Sul-Americana. É uma viagem de um lado para o outro, mas não tem jeito, né? É o que se desenha. Graças a Deus. Melhor assim. É importante que o Vasco tenha várias partidas, mostra que o clube é grande, participando de várias competições e ainda tem a Copa do Brasil. Não tem que se lamentar. Pelo contrário, graças a Deus que o Vasco tem uma sequência grande de jogos aí. Graças a Deus. Melhor do que não ter. Se você joga, é porque você está disputando várias competições. Eu volto a bater na tecla. A diferença entre o melhor e o pior, ela é muito pequena. O Vasco precisa ir ao mercado contratar, mas contratar de maneira decente. Contratar bem. É algo que o Vasco não vem fazendo. Já passamos por duas péssimas janelas. Passamos por duas péssimas janelas, onde boas contratações não foram feitas. Contratações para que o jogador possa chegar como titular, entrar jogando. Apenas o Nuno, até o momento. E o Coutinho, naturalmente. Não vou, assim, fazer uma carga pesada ao Hugo Moura, que falhou no gol, claro que falhou no gol do Palmeiras, entregou o gol ao Palmeiras. Mas o Hugo Moura não é um jogador ruim, não é um jogador que tenha que ser sacado da equipe. Falhou, puxão de orelha, mas o Hugo Moura é um jogador importante nesse meio-campo do Vasco, titularíssimo, né? O meio-campo do Vasco começa com Hugo Moura. Hugo Moura e mais um, Hugo Moura e mais dois, Hugo Moura e mais três, mas a gente não imagina o meio-campo do Vasco hoje sem a presença do Hugo Moura. Trata-se de um jogador importante e acabou falhando feio no jogo de hoje. Um jogo grande, um jogo disputado, você não pode cometer falhas, você não pode falhar, entregar gol ao adversário. É tão difícil você criar lá na frente, é tão difícil você se defender, e aí você ainda entrega um gol ao adversário, aí complica. Quero o seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.